E nesse momento eu quero convidar aqui o pastor Carlos César, que será nesta noite, na verdade, quem nos abençoado desde ontem. Pastor Carlos César, ele é o pastor da primeira igreja de Rio Novo, lá na cidade de Piauí. E também é o nosso segundo vice-presidente da nossa convenção baiana. Um amigo que eu aprendi a amar. Obrigado. A primeira vez que eu entrei no gabinete dele, ele falou para mim, eu não sei se o senhor vai recordar, mas o senhor falou para mim: é o pastor como vocês que a gente precisa. E nós vamos fazer o que possível para você ficar inscrito na ordem. E hoje eu estou inscrito na ordem. Glória a Deus. Pai, obrigado por aquilo que o Senhor tem feito conosco. Amém. Obrigado por aquilo que o Senhor já falou conosco ontem. Obrigado por aquilo que o Senhor falou conosco nesta manhã. Fale conosco nesta noite. Amém, Jesus. Usa a vida do teu filho. Em nome de Jesus eu Amém. oro. Amém. Amém. Glórias a Deus. A palavra de Deus para nós nessa noite começa aqui no Salmo de número 42. Peço a você que abra a sua Bíblia. E se você notar que tem alguém do seu lado sem a Bíblia, que você compartilhe a leitura da palavra do nosso Deus com a pessoa que está aí do seu lado, tá? Eu quero, enquanto vocês estão abrindo a Bíblia, quero agradecer do mais profundo do meu coração por estar aqui participando dos 83 anos desta igreja. Agradecer carinhosamente ao pastor Gamaliel, irmã Thalita e todos os irmãos desta igreja que têm nos dado assim uma recepção tão calorosa, tão afetuosa. Muito obrigado, irmãos. Muito obrigado. Deus recompense os irmãos por todo o carinho que estão tendo comigo, com o irmão Jorge aqui nesses dias. Nós estamos aqui para servir aos irmãos. Eu disse ao pastor Gamaliel: não se preocupe com nada, nós vamos aí somente para servir aos irmãos. Mas parece que não adiantou falar isso não, porque o pastor Gamaliel está oferecendo assim o melhor para a gente, e eu fico comovido com isso, né? Porque eu me sinto tão pequeno, mas glórias a Deus pela vida desta igreja, pelo ministério atual desta igreja, por todos aqueles servos de Deus que no passado também lideraram esta igreja, homens de Deus que deram o melhor de si por este trabalho. Por isso, nós estamos aqui a comemorar 83 anos. E vamos comemorar ainda muitos anos até que Cristo volte. Que Deus abençoe a esta amada igreja e que os irmãos continuem fiéis a Cristo Jesus. Obrigado, irmãos, pelo passeio maravilhoso que vocês nos proporcionaram hoje à tarde. Pastor Gamaliel e uma turma de irmãos aqui que fomos juntos lá, a Cachoeira do Dino, lugar fantástico. Filmei, fotografei bastante e quero voltar aqui com tempo para tomar banho naquela cachoeira, porque hoje a gente só foi contemplar, né? Mas que lugar lindo, maravilhoso vocês moram, viu, gente? Que região afortunada, quanta água, quanta beleza, as fazendinhas, as casinhas lá no campo. Eu sou apaixonado por essas casas do campo. Quanto mais simples for a casa, mais me encanta. Eu fico encantado com tanta beleza. E vejo um povo trabalhador nessa região, um povo próspero. Glórias a Deus por isso. Não é à toa que o pastor Eli Alexandre veio para aqui há muitos anos atrás. Não é? Então, meus amados, eu agradeço de coração, com todo o meu coração, a honra que os irmãos têm me dado de estar aqui para trazer a palavra do nosso Deus. E que Jesus Cristo realmente apareça e que eu diminua. Certa ocasião eu estava pregando em Itarantim,
E eu pedi a um irmão que me acompanhava, hoje ele é saudoso, que orasse por mim, naquele momento em que eu ia pregar. E o irmão orou assim. Qual é o nome do irmão músico? Moacir, viu, Moacir? O irmão orou assim: ó Deus, que Jesus Cristo apareça e que o teu servo, pastor César, desapareça. Rapaz, isso foi domingo de manhã. Comecei a pregar, daqui a pouco eu senti um revertério, pastor, pregando. E eu virei para o pastor da igreja na época e disse: pastor, termine a mensagem porque não vai dar. O pastor ficou assim: termine, pastor. Deu o microfone e corri. Eu fui parar no hospital. Passei a tarde daquele domingo tomando soro para me reidratar no hospital. E eu orava: Senhor, eu quero terminar essa série de conferências, me permite pregar à noite. Aí fiquei em jejum, já não almocei, já não fiz mais nada. E aí preguei à noite, passando mal. No outro dia levantei cedo, peguei o carro, fui para casa. Irmãos, eu estava com tanta fome que eu disse para minha esposa: bota feijão com tudo que tiver aí dentro, bota carne com caldo. Eu estou fraco, eu quero ficar fora. Pronto, comi e fiquei bom. Foi a oração do irmão. O irmão orou para que eu desaparecesse, quase que eu desapareço. Não é para desaparecer, não é? É para diminuir. Cuidado com as suas orações, viu? Com o que você está pedindo, porque às vezes Deus vai dar exatamente aquilo que você está pedindo para lhe ensinar algo. Eu tenho ficado surpreso com algumas orações que eu faço, e Deus responde, eu digo: Senhor. Eu fico até assustado às vezes. Vamos pedir graça e sabedoria ao Senhor para orar. Salmo 42, você está com ele aberto? Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Salmo 42, verso 3: as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro em mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e meu Deus. Sinto abatida dentro em mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e nos montes de Hermon, no outeiro de Misa. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico. Uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalharam-se os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Que Deus nos abençoe na compreensão da sua palavra. A palavra de Deus já é abençoada, então que Ele nos abençoe na compreensão desta palavra bendita. Na Suíça, eu pedi para colocar um slide aí. Na Suíça, numa praça, tem esta estátua, estão vendo? É a representação do homem sem Deus. Ele olha para dentro de si e não encontra nada, somente vazio, frustração e melancolia. Eu peço que você deixe essa imagem aí, tá? Meus irmãos,
Eu quero falar nessa noite sobre o vazio que precisa ser preenchido. Olha como o salmista se sentia aqui no Salmo 42. Ele se sentia com sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus. Assim como a corça suspira pela corrente das águas. A corça é um animal que, quando está sedento, procura água. E quando ela se aproxima de um lugar a certa distância, ela sente o cheiro das águas. E ela corre para aquele lugar a fim de saciar a sua sede. Então ela é muito sensível ao cheiro das águas. Por isso o salmista diz que ele sente sede de Deus como a corça tem sede de águas. Veja como o salmista está se sentindo, com sede de Deus. Ele está se sentindo abandonado. No verso 3 ele diz: as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? É quando as pessoas dizem assim: mas você não disse que é crente? Você não confia em Deus? Você não ora? Você não louva? Você não vai para a igreja? Você não lê a Bíblia? Por quê? Onde está o teu Deus? Por que isso está te acontecendo? Muitas vezes as pessoas estão assim em tom de zombaria, perguntando para nós: onde está o teu Deus? Então o salmista se sentia abandonado. Olha a linguagem que ele usa: porque me olvidaste, Senhor. Olvidar é não ouvir. Porque me desamparaste, Senhor. Ele está se sentindo desamparado. É um coração que está vazio. Ele está abatido e perturbado. No verso 5 e 6 ele diz: por que estás abatido, minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Tem coisa pior do que você se sentir abatido e ao mesmo tempo perturbado, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, sem saber com quem conversar. Aquela angústia que está sufocando você e você fica abatido. É um coração vazio de Deus. O seu coração está reclamando pela presença de Deus. Você está como aquele homem, olha, olhando para dentro de si e só vendo o vazio, a tristeza, a melancolia. Incrível é que a maioria das pessoas está assim, vazia por dentro. Às vezes tem nome, tem até poder, tem dinheiro, tem fama, tem profissão, tem bens, mas vazio por dentro. O salmista está lamentando. Olha o verso 9, o que é que ele diz? No verso 9 ele diz: digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Que coisa ruim é murmurar, lamentar. Sabe por que é ruim? Porque quando murmuramos, quando lamentamos, especialmente quando dirigimos o nosso lamento, o nosso murmúrio contra Deus ou para Deus, nós estamos dando legalidade ao inimigo para atuar em nossas vidas. Tenha cuidado com as reclamações, com a murmuração, para não legitimar a ação do mal na sua vida. Deus não gosta de murmuração. Cuidado, cuidado, cuidado. Agradeça mais, louve mais a Deus. E toda vez que você for murmurar, dá um tapinha na boca. Opa, aqui não. Meus lábios foram feitos para louvar a Deus, para engrandecer a Deus, para adorar a Deus. Não faça aquilo que o Senhor abomina. Todos os filhos de Israel que murmuraram contra o Senhor morreram durante aqueles 40 anos de peregrinação pelo deserto e não entraram na terra de Canaã, porque foram murmuradores, e Deus não se agradou de nenhum deles. Enquanto aquela geração não morreu toda, para que a nova pudesse adentrar a terra de Canaã, o Senhor os fez peregrinar 40 anos.
pelo deserto. Interessante que havia um caminho mais curto, eles poderiam chegar com aqueles mais de 600 mil pessoas que saíram do Egito, eles poderiam chegar dentro de um mês a Canaã. Mas Deus os fez peregrinar durante 40 longos anos, porque Deus precisava dar uma peneirada no seu povo. Havia muitos murmuradores ali que Deus não se agradava. Santo Agostinho disse a seguinte frase: fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Oh, meus queridos, nós só vamos ter descanso em Deus. O homem tem buscado descanso nas drogas, nos vícios, nos prazeres ilícitos, tem buscado satisfação em coisas que não podem satisfazer, perca de tempo, perca de recursos, de energia. Os homens estão vazios. Olha o que Dostoiévski, um dos maiores escritores russos, novelista, ele disse, o homem tem um vazio no seu interior do tamanho de Deus. Ele tem um vazio no seu interior do tamanho de Deus. Portanto, só Deus pode preenchê-lo. Não perca tempo. Religião alguma pode preencher você. Há pessoas que têm religião, mas não têm Deus. Tem ritos, tem doutrinas, tem obrigações, tem liturgia, tem pompa, mas não tem Deus. Foi como uma mulher disse certa vez ao pastor: pastor, eu tinha religião, mas eu não tinha Deus. Há muita gente assim com religião, mas sem nenhuma comunhão com Deus. Agora eu quero que os irmãos deem uma olhada para Atos capítulo 17. Por gentileza, meus amados, abram as suas Bíblias em Atos capítulo 17. No versículo 16 de Atos capítulo 17, nós vemos aí o apóstolo Paulo na cidade de Atenas, na Grécia, e o seu espírito estava incomodado, se revoltava dentro de si mesmo, vendo a cidade de Atenas tão entregue à idolatria. O que ele fez? Ele sai para dar uma volta na cidade, e ele fica abismado com o que ele vê. Em cada esquina daquela grande cidade de Atenas, Paulo encontrou estátuas, ídolos. Os estudiosos chegam a dizer que na cidade de Atenas havia mais ídolos do que gente. E Paulo, em todo canto, em todo lugar, ele encontrava estátuas, imagens de ídolos. E foi vendo essa situação que ele chegou lá no Areópago. O Areópago era um salão público, onde as pessoas debatiam filosofias, novas ideias, doutrinas, ensinos vários. Sempre havia alguém ali trazendo alguma novidade, e as pessoas se juntavam ali no Areópago para ouvir. Paulo aproveitou esse ambiente e foi ali para pregar o Evangelho, e começou a pregar o Evangelho. Então ele diz: varões atenienses, eu os vejo um tanto supersticiosos, ou seja, religiosos, porque passando eu pela vossa cidade, eu encontrei muitos deuses, muitas imagens, estátuas, e encontrei também um lugar vazio, onde estava escrito: ao Deus desconhecido. Pois é precisamente a esse Deus que vocês não conhecem que eu anuncio. O Deus que é criador dos céus e da terra e de tudo que se move sobre a face da terra. O Deus que não habita em templos. Aquele que muita gente tenta buscar palpeando. É este Deus, o Deus criador que eu adoro. E Paulo vai falar de Jesus, fala da ressurreição, e aí começa a zombaria: acerca disso que ouviremos outra vez. Mas algumas pessoas ali creram na palavra de Deus e aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador, e Paulo começa uma igreja ali, naquela localidade. Mas eu vejo aí o seguinte: a cidade de Atenas tomada pela idolatria. Tudo que é colocado no lugar de Deus é idolatria.
Preste atenção a isso, eu vou repetir. Tudo que é colocado no lugar de Deus é idolatria. O pecado de idolatria não é um pecado que só quem não tem o conhecimento de Deus comete, não. Às vezes até nós. Quando eu deixo de participar do trabalho de Deus para assistir um jogo de futebol, a uma luta de MMA, uma luta de boxe, uma corrida de Fórmula 1, quando eu deixo de fazer a obra de Deus para ir na minha fazenda, no meu sítio, na minha chácara, quando eu deixo de fazer a obra de Deus para ir para a praia, ou para ficar em casa dando um grau no carro, na casa, eu estou fazendo destas coisas ídolos na minha vida. Se você é uma pessoa que idolatra o trabalho, trabalha de domingo a domingo sem parar, o trabalho é o seu ídolo. Tem pessoas que colocam a própria família como ídolo. Tem pessoas que colocam o vício como um ídolo, um verdadeiro Deus na sua vida. Ídolos, ídolos, ídolos. Nós precisamos orar e pedir ao Senhor: Senhor, abre os nossos olhos. Se houver ídolos na minha vida, Senhor, que eu desfaça desse ídolo na minha vida, para permitir que somente Jesus Cristo reine na minha vida. O versículo 18 de Atos 17, Paulo encontrou ali filósofos, epicureus, estoicos, e eles debatiam. Interessante, uma cidade entregue à idolatria, mas assim de filósofos. O que a palavra de Deus está nos mostrando? Que não adianta ter conhecimentos sem ter o conhecimento do Deus verdadeiro. Não adianta filosofar, não adianta fazer mestrado, licenciaturas, PhD, doutorados, se não há comunhão, intimidade, o conhecimento do Deus Altíssimo. Aqueles filósofos falavam tantas coisas bonitas, horas e horas a fio discussando, mas as pessoas continuavam vazias. Continuavam vazias. Certa vez perguntaram ao grande filósofo grego Sócrates, perguntaram: Sócrates, existe vida após a morte? Sabe qual foi a resposta de Sócrates? O grande filósofo, o homem sábio, a resposta da filosofia do homem filósofo foi: eu não sei, mas saberemos quando morrermos. Pela Bíblia, pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, eu posso saber que há vida sim após a morte. Jesus Cristo diz: todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Pelas palavras de Jesus, que Jesus não era nenhum filósofo. Jesus é Deus, o Senhor dos senhores, o mestre dos mestres. Ele diz que todo aquele que crer nele, ainda que esteja morto, viverá. Você sabe que nós, seres humanos, nós temos algumas necessidades. Eu falei de uma delas aqui hoje pela manhã. Todos nós temos necessidade de amar e de sermos amados. Deus nos fez assim. Deus me criou para que eu desse amor, expressasse amor, mas para que eu também fosse amado. Meus irmãos, tem coisa melhor que completa verdadeiramente a vida do que o amor. Não é o amor de homem com mulher, não é amor de amigos simplesmente, não é nem mesmo amor fraternal, o amor de familiares, mas é o amor ágape, o amor de Deus, o amor que ama, que se sacrifica pelo outro, que se doa. Deus nos fez para amar e para sermos amados. Esta é uma necessidade básica de cada um de nós. Outra necessidade com que Deus nos fez, a necessidade de alegria. Conheci aqui uma irmã muito alegre nessa igreja. Ela ri facilmente. Tamandaré. É Tamandaré? Dei umas boas risadas com ela ali agora na mesa do café. Que coisa boa! É gente que sorri.
Quando você faz isso aqui, ó, olha para mim. Você coloca 22 músculos em funcionamento para franzir o seu rosto. Mas quando você sorri, você só coloca 4 músculos em funcionamento. Então você fica mais jovem quando você sorri. Sorria mais, sorria de si mesmo. Sorria mais para a vida. Deus nos fez para sermos pessoas alegres. É uma necessidade, mas o mundo está triste, não é, pastor? As pessoas estão tristes. As pessoas estão buscando alegria numa dose de uísque, numa dose de alcatrão, sei lá mais o quê. As pessoas estão buscando alegria num pico, numa cheirada, no ingerir de drogas. As pessoas estão buscando alegria onde não existe alegria. As pessoas pensam que ser alegre é poder ter relações sexuais com qualquer um, a qualquer hora, de qualquer jeito. Não é. Deus não fez a gente para isso. Deus abençoou a vida sexual de um homem e de uma mulher no casamento e somente no casamento. Antes ou fora disso é pecado, é tristeza. Mas o mundo está colocando essas coisas como perfeitamente normais. Mas Deus continua dizendo, não é normal. Você não será feliz se fizer o que o mundo está dizendo e não fizer o que eu estou dizendo para você. Meus irmãos, as pessoas têm necessidade de paz. Paz. Como é preciosa a paz. Quem está morando na Ucrânia agora, naquelas cidades que estão sendo bombardeadas, sabem a tristeza que é não ter paz. Mas, irmãos, não precisamos estar na Ucrânia com nossos tetos sendo bombardeados para sentir a ausência da paz, a falta da paz, a necessidade da paz. Há muita gente que, aqui mesmo, em Iguaí, nesta pacata e singela cidade do interior da Bahia, uma cidade tão bela, tranquila, mas há muita gente que não tem paz. O irmão me falava de um rapaz que se suicidou outro dia ali na fazenda, não é? Falava de um marido que matou a mulher, aliás, tentou matar a mulher e se matou e a mulher não morreu. Pessoas procurando paz. Mas a paz não pode ser encontrada em nada e em ninguém, a não ser em Jesus. Ele disse, eu deixo-vos a minha paz eu vos dou. É da paz de Jesus Cristo que nós precisamos. Não adianta você dizer, briga com o marido, briga com a família, briga lá no trabalho, briga com os vizinhos, briga com os amigos, briga com todo mundo e dizer, eu estou em paz com a minha consciência. Não tem consciência que goze de paz verdadeira e completa se não tiver primeiramente a paz com Deus. A paz com Deus é a verdadeira paz. É a partir da sua paz com Deus que você tem paz no coração. Pode chover canivete. Pode você estar no meio de uma guerra, bala para todo lado. Mas se você tem paz com Deus, você tem a verdadeira paz. As pessoas têm necessidade também de um sentido para a vida. As pessoas querem saber por que elas nasceram, por que elas estão vivendo, o que será depois da morte. As pessoas querem um sentido para a vida. E muita gente ainda não encontrou sentido para a vida. Muita gente está vivendo por viver. Aliás, muita gente nem vive, só existe. Porque viver é uma coisa e existir é outra. A grande maioria das pessoas só existe, porque ainda não encontrou o verdadeiro sentido da vida. Você sabe o que é o sentido da vida? O sentido da vida é Jesus. Ele é a nossa vida. Enquanto nós não nos encontrarmos com Jesus e reconhecê-lo como Deus e Salvador de nossas vidas, não haverá sentido para a vida. É por isso que muita gente está se suicidando, da criança ao idoso. Eu estava em Aracruz, alguns anos passados, e ouvi falar de uma senhora bem idosa que tirou a própria vida com uma faca de mesa passando no pescoço. Quão triste é as pessoas viverem toda uma vida e não encontrar o sentido da vida. O sentido da vida é a razão pelo qual
pela qual nós vivemos e existimos. Mas os estudiosos dizem também que as pessoas têm uma grande necessidade, e talvez essa seja a necessidade mais importante, que é a necessidade de certeza de vida eterna. Nenhum de nós quer morrer. Nós queremos viver porque Deus nos fez com esse desejo de viver e nunca conhecer a morte. Mas por causa da nossa desobediência e do pecado, Deus então impôs a morte. E a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Glórias a Deus, porque a morte não é o final. A morte para o crente é um ponto de segmento. É quando a gente encerra uma etapa aqui e vai começar a viver a verdadeira vida, a vida eterna, a vida que está por vir. As pessoas precisam de certeza da vida eterna. Eu encontrei essa certeza da vida eterna em Jesus. Eu encontrei isso bem cedo na minha vida. Com 11 anos de idade eu entendi que Jesus podia me salvar e que Ele podia me dar vida eterna. E foi com 11 anos de idade que eu levantei a minha mãozinha magrinha para receber a Jesus. E fui recebido lá na frente da igreja com outras pessoas, pelo meu pastor de saudosa memória, Paulo Júnior. O pastor ali conheceu muito. E um ano depois eu estava descendo as águas do batismo, com 12 anos de idade, descendo as águas do batismo. De lá para cá, glórias a Deus. É como o pastor Gamaliel disse: estou aqui para a honra e a glória do Senhor Jesus. Ah, meus irmãos, não há alegria maior do que você cantar aquele hino que nós cantamos aqui: da linda pátria eu estou tão longe. E na letra do hino a gente diz que a gente está saudoso, que a gente quer, está com pressa de ir para lá. É assim que o coração daquele que ama Jesus se sente. Não temos mais medo da morte, porque a morte para nós será só uma etapa já vencida. Morrer para o crente é dormir em Cristo. Fecha os olhos aqui para abri-los na presença do Senhor. Isto é certeza da vida eterna. Tudo isso Jesus Cristo quer dar para o homem que está vazio. Jesus quer preencher este vazio no coração das pessoas, mas é preciso que as pessoas o busquem. É preciso que as pessoas abram seus corações, suas mentes, para deixar que Cristo Jesus preencha esse vazio que é do tamanho de Deus. Olha o que a Bíblia está nos ensinando através de Paulo, aqui em Atos 17. No versículo 23 de Atos 17, ele diz: passando eu observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Nós precisamos conhecer a Deus. E Deus, mais do que eu e você, Ele quer se revelar a nós. Ele quer se tornar mais e mais conhecido de nós, mas para isso nós temos que tomar a iniciativa de buscá-lo, abrir a Bíblia, pôr os ouvidos na Bíblia, conversar mais com Deus, sem preocupação de relógio, de compromisso, conversar com Deus abrindo o coração, conversando com Deus como você conversa com o seu melhor amigo, melhor amiga, falar com Deus as verdades do seu coração, contar para Deus as suas frustrações, reclamar com Ele porque você não consegue ser santo, é travar uma certa luta com Deus, como Jacó travou lá no vale do Jaboque. Irmãos, eu não falo com vaidade, eu falo para a glória de Deus e para a edificação da igreja, mas há momentos na minha oração que eu sou tão sincero com o Senhor, tão sincero, que eu fico até com vergonha de mim mesmo. Eu digo: Senhor, eu não posso ser mais sincero do que eu estou sendo aqui agora. Às vezes eu estou orando e confessando os meus pecados a Deus e sendo muito sincero com Ele. Eu digo: Senhor, eu pequei, eu amo o pecado, eu gosto do pecado, Senhor, esse pecado é bom. Senhor, eu não posso ser mais franco contigo do que aqui estou sendo. Mas, Senhor,
Eu não quero pecado. Eu quero o Senhor, porque só a santidade de Deus é que nos preenche. Se há um atributo lindo e maravilhoso em Deus, é a sua santidade. Irmãos, eu fico arrebatado com a santidade de Deus. Eu fico impressionado. E eu oro, Senhor, eu quero ser um pouquinho santo como o Senhor é santo. É um dos atributos que eu mais me encanto na pessoa de Deus. É a sua santidade. Paulo está mostrando que Deus quer ser conhecido. Deus quer ser experimentado por você. Conta a história de que um garoto, ele saiu com a sua merendeirazinha, sentou na porta de casa, era um pequeno jardim, e daqui a pouco chegou um senhor idoso, sentou também naquele banquinho do jardim. Aquele senhor idoso olhou para a criança olhou para o homem idoso. Daqui a pouco a criança abriu, ela tinha naquela época, chamava-se de merendeira, hoje chama de lancheira, lancheira. A criança abriu a sua lancheira e tinha ali uns pastelzinhos e um copinho com guaraná. Aí a criança disse: você quer um pastelzinho? E o velhinho, muito delicado, disse: eu aceito. E comeu aquele pastelzinho que aquela criança deu. Daqui a pouco a criança disse: o senhor quer tomar um pouquinho de guaraná? E o velhinho, muito delicadamente: eu aceito. E tomou o guaraná, comendo pastel com aquela criança ali sentado no banquinho da praça. Daqui a pouco a criança: eu já vou porque a mamãe está me procurando. E o velhinho: eu já vou também, que meus filhos devem estar preocupados comigo. Quando a criança chegou, aliás, quando o velhinho chegou em casa, a filha dele perguntou: papai, onde é que o senhor estava? Estava preocupado com o senhor? Não, eu dei uma voltinha, eu sentei ali na praça. E o velhinho disse assim: você sabe, eu me encontrei com Deus. A filha diz: ai meu Deus, papai já está gaga. E como é Deus, papai? Ele é bem mais novo do que eu imaginava. Deus é uma criança. Me deu pastel e guaraná lá na praça. A criança, ao chegar em casa, a mamãe disse: e aí meu filhinho, onde você estava? Eu estava aqui na porta de casa, aqui na pracinha. Mamãe, eu me encontrei com Deus. Você se encontrou com Deus? E como é Deus? Ele é bem velhinho. Ele comeu pastel e bebeu guaraná comigo. Você está vendo? Deus, ele se revela. Deus, ele quer ser conhecido. Um sapateiro, ele fez a oração: Senhor Jesus, vem fazer um lanche aqui na minha tenda. Vem aqui, Senhor Jesus. Vem hoje às 3 horas da tarde, eu vou te esperar. Olha, eu vou comprar um bolo, eu vou comprar um refrigerante, e eu quero que o senhor venha fazer um lanche comigo aqui na minha tenda, tá certo? E aí ele ficou esperando Jesus. 1 hora da tarde chegou uma senhora chorando. Ela havia perdido seu filho, estava procurando, não achava. E o sapateiro disse: mas eu não posso sair daqui porque eu estou esperando uma pessoa importante. Ô moço, me ajude, por favor. Aí saiu procurando, daqui a pouco encontraram o filho da mulher. Ou ela ficou tão agradecida a ele. Ele correu para a tenda com medo que Jesus pudesse já ter chegado. Daí a pouco passou um homem com fome, dizendo: eu estou com fome, você tem alguma coisa aí para me dar para comer? Ele disse: eu tenho aqui um bolo, um refrigerante, mas é para uma visita muito importante que vai chegar aqui. Ô moço, por favor, me dê um pedacinho desse bolo, me dê um copinho desse refrigerante. Ele então ficou preocupado, mas deu. Aquele homem agradeceu, foi embora. Deu 3 horas da tarde, Jesus não chegou. Deu 4 horas, Jesus não chegou. Aquele sapateiro ficou tão triste. Puxa, eu me esforcei tanto para Jesus vir aqui, ele não veio. 5 horas da tarde, fechou a tenda, dobrou os joelhos e disse: Jesus, eu estou zangado, porque eu marquei um encontro contigo aqui hoje às 3 horas e tu não vieste. E Jesus falou para aquele sapateiro: não, eu vim. Eu estive 2 vezes com você. É como? Aquela mãe que chegou aí desesperada porque tinha perdido um filho e você ajudou a encontrar um filho. Era eu. Aquele homem que chegou com fome, lhe pedindo um pouco esse lanche e você deu,
mesmo a contragosto, você deu. Era eu. E aquele sapateiro se derramou em lágrimas, dizendo: perdoa-me, Jesus, porque eu não te reconheci. Meus irmãos, Jesus disse que se você der um copo de água a um dos seus pequeninos, é a ele que você está dando. Então, Deus, Ele quer ser conhecido de cada um de nós. Eu atravessava um rio lá na minha cidade, o Rio de Contas, num lugar raso. Eu estava montado em um cavalo, só que eu não tinha muita segurança por onde passar. E o cavalo estava refugando, não queria atravessar mesmo no lugar raso. E eu estava naquela dificuldade, eu disse: oh Deus, me ajuda. Irmãos, daqui a pouco apareceu um camarada numa bicicleta, carregando a bicicleta nas costas: me acompanha, é por aqui. E foi passando, eu coloquei o animal ali para ir no rastro dele, e consegui passar. Subimos um barrancão. Quando chegou em cima do barrancão, eu procurei o homem: cadê o homem? Não é possível, ele não pode ter sumido, ele só subiu aqui agora, cadê o homem? Foi como se Deus falasse comigo: era um anjo que eu mandei para te ajudar, você não pediu para eu lhe ajudar? De repente apareceu ali um homem com a bicicleta nas costas, dizendo: é por aqui, me acompanhe. Quantas vezes Deus veio ao nosso encontro através de anjos, anjos do Senhor, que nós não reconhecemos, mas que são anjos de Deus, para nos ajudar? É porque Deus, Ele quer ser conhecido de cada um de nós. Esse ano eu fiz o propósito de ler a Bíblia toda de novo, mas ler sem pressa. 2 anos para ler a Bíblia, cada dia lendo 1 ou 2 capítulos, meditando e orando ali. Irmãos, depois que eu comecei a fazer isso, Deus está me abençoando tanto que eu estou até assim, sabe? Assim, estranhando quanta bênção. Estava em Recife, num hotel, lá em Boa Viagem com a minha esposa, e saímos de manhã para ir para a convenção, e eu botei a chave do bolso, do carro, no meu bolso, e quando tirei a chave do bolso, caiu também R$232 que eu estava no bolso. Quando cheguei lá no Geraldão, onde foi a convenção, eu procurei pelo dinheiro, falei: meu Deus, perdi o dinheiro. Eu nunca perdi dinheiro na minha vida. Eu só ganho, nunca perco. Nunca. Foi a primeira vez, e eu digo: mas R$232? Quando voltamos para o hotel, isso foi umas 9 horas da manhã, quando voltamos da convenção à tarde, para descansar um pouquinho e retornar à noite, já eram umas 3 horas da tarde, eu disse: vamos dar uma caminhada ali na orla de Boa Viagem, e depois a gente retorna, toma um banho e descansa, e vai para a Assembleia. Tá certo. Só que quando saímos do hotel e fomos para a praia, que fica bem próximo, eu disse: deixa eu dar uma entrada no estacionamento onde o carro estava, para ver se esse dinheiro não está lá. Aí minha esposa diz: logo no estacionamento, um lugar aberto, entra carro, sai carro toda hora, você não vai achar esse dinheiro. Mas não custa nada, vamos dar uma olhada. Irmãos, quando eu chego lá no lugar que o carro estava, o dinheiro estava lá dobradinho, meus irmãos, nem o vento espalhou. Eu peguei o dinheiro, olhei: é o meu dinheiro. Glória a Deus, muito obrigado, Senhor, que abençoado por Deus, a gente não perde. No outro dia eu fui comprar uma bermuda no shopping center, lá em Recife, e botei 2 comprimidos no bolso para tomar a determinado horário, né? Sabe como é, né? Depois dos 50 a gente tem que tomar uns remedinhos para manutenção. E um dos comprimidos caiu e eu não vi. E quando eu saí daquele vestiário, eu olhei os 4 cantos, eu já com medo de perder dinheiro, né? Olhei, não, o comprimido não caiu não, que está aqui no bolso. Só que lá adiante, na hora de tomar o comprimido, eu boto a mão no bolso, só tinha um, eram 2 comprimidos, só tinha um. Eu digo: o que é dado por Deus a gente não perde, eu vou atrás. Pedi licença, entrei lá no vestiário, quando olhei lá no cantinho da parede, estava um comprimido. Eu peguei e tomei logo, para não perder de novo. Meus irmãos, pequenas coisas, mas eu vejo o cuidado de Deus, o carinho de Deus com a gente. Eu viajei num carrinho velho só no ano, 2010, mas super conservado. Fui para Recife, voltei pelo interior de Pernambuco, Garanhuns, saí em Bom Conselho, em Alagoas, visitei uma série de parentes lá no interior de Alagoas, fui para Aracaju, voltei para o Salvador e vim para Ipiaú, e o carro não furou nem um pneu.
É ou não é um cuidado de Deus com a gente? É claro que a gente tem que dar manutenção ao carro também, né? Mas a gente vê o Senhor nos protegendo, nos livrando dos perigos, dos homens maus, nos guardando, nos abençoando em cada detalhe da nossa vida. Por quê? Porque Deus, Ele quer se revelar a você, a mim. Nos pequenos detalhes da nossa vida, Deus se revela para cada um de nós. Como Deus é maravilhoso, um Deus tão grande. E Ele se revela a mim, que sou tão pequeno, sou tão falho, sou um pecador, e Deus se revela a mim, meus irmãos. Como Deus é extraordinário. Ele transbordou o seu Espírito aqui nessa noite, nesse culto, porque Ele quer se revelar a cada um de nós, cada vez mais. Cada vez mais. Irmãos, cada vez que nós ficamos mais íntimos do Senhor, mais Ele se revela para nós. Mais Ele se revela para nós. Olha, eu vou terminar, mas eu quero dizer que existem 3 coisas que vocês que estão aqui nessa noite precisam saber. 3 coisas, e aqui eu encerro. Primeira, você é um pecador, e por causa do seu pecado, você está perdido. A Bíblia é quem diz isso. Todos pecaram, e porque todos pecaram, estão afastados da glória de Deus. Segunda coisa que Deus quer que você saiba aqui nessa noite: você não pode salvar a si mesmo. Não há nada que você faça, ou até deixe de fazer, que contribua para a sua salvação. Você não pode ser um outro salvador de si mesmo. Aliás, a autossalvação é uma impossibilidade. Ninguém pode salvar-se a si mesmo. A Bíblia diz que não há nenhum outro nome dado abaixo dos céus, e nem aqui entre os homens, pelo qual nós possamos ser salvos. Por isso nós dizemos e pregamos com toda a convicção do nosso coração, à luz da Bíblia: só Jesus Cristo salva. Diga comigo: só Jesus Cristo salva. Você que não falou, diga também: só Jesus Cristo salva. E a terceira e última coisa que Deus quer que você saiba: você precisa do Salvador, que é Jesus Cristo. Se o homem tem vazio do tamanho de Deus, então somente Deus é quem pode preencher esse vazio. Nada, nem ninguém pode preencher esse vazio que você sente. Sabe aquela melancolia, aquela tristeza, aquela angústia que você sente de vez por outra, e você não tem motivos para estar assim. Você se pergunta: por que eu estou triste? Por que eu estou tão desmotivado? Muitas vezes é a ausência de Deus. É Deus fazendo você sentir necessidade dEle. É Deus fazendo você sentir saudade dEle. É Deus fazendo você acordar para preencher este vazio na sua vida. Um artista, ele tinha terminado um quadro em que ele retratava uma cena do Apocalipse de João, em que Jesus dizia estas palavras: eu estou à porta e bato. O filhinho do artista olhou para o quadro e disse: mas uma coisa você errou. Está faltando o trinco do lado de fora da porta e Jesus não consegue entrar. E aquele artista falou para o seu filhinho: ele só pode entrar se alguém abrir a porta por dentro e convidá-lo a entrar. Por isso eu não fiz o trinco. A sua vida, simbolicamente falando, é como se houvesse uma chave por dentro do seu coração, uma fechadura. Não tem como abrir pelo lado de fora, só você pode abrir a fechadura, não é? O trinco pelo lado de dentro do seu coração. Por isso Jesus diz: eu estou à porta batendo. Alguém aí está ouvindo? Ei, você está ouvindo Jesus batendo? Se você ouvir, abra a porta. Abra a porta, é Jesus. Deixa que Ele entre. Deixa que Ele faça morada na sua vida. Ele diz: se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei. Jesus não obriga ninguém
a crer nele ou aceitar a sua graça redentora. Ele espera que você faça isso espontaneamente. A porta do seu coração e da sua alma só você mesmo pode abrir para Jesus. Ou então você pode deixá-la fechada e deixar Jesus do lado de fora. Mas se você decidir abrir a porta para Jesus, Ele poderá entrar e transformar, renovar toda a sua vida. Deus, Ele não quer as suas obras piedosas, Deus não quer o seu dinheiro, Ele quer o seu coração. Por isso Ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. Você só pode fazer isso se você quiser. Não é o seu pai, não é a sua mãe, não é o esposo, a esposa, o filho que vai te obrigar a isso. Só você pode abrir a porta e permitir que Jesus Cristo entre. Então abra a porta do seu coração e você terá a maior experiência de toda a sua vida. A maior e melhor experiência de toda a sua vida. Você verá que Deus pode mudar totalmente a sua história. Uma verdadeira transformação ocorrerá na sua vida a partir do momento em que você abrir a porta e convidar Jesus para entrar na sua vida. Ele vai entrar e Ele vai preencher este grande vazio que há na vida de cada um de nós. Feche seus olhos, olhe comigo. Feche seus olhos. Toda a igreja, por favor, acompanhe a oração. Ore pelas pessoas que estão aqui ouvindo a palavra, por aqueles que à distância estão acompanhando o culto. E se houver alguma pessoa que ainda não abriu a porta do seu coração e convidou Jesus para entrar, nessa noite eu quero dizer a você: abra a porta. Permita que Jesus Cristo entre para morar, habitar definitivamente na sua vida. Você gostaria de abrir a porta do seu coração agora e convidar Jesus para entrar? Quantos querem tomar essa decisão? Eu abro, pastor, a porta do meu coração, eu convido Jesus para entrar na minha vida. Quantas pessoas, levante a sua mão, que desejam nesta noite convidar Jesus para entrar na sua vida, no seu coração? Eu quero receber a Jesus nessa noite. Eu quero receber a Jesus. Você quer? Se você quer, faça como eu e a grande maioria das pessoas aqui já fizeram um dia, levantando a sua mão e dizendo: eu quero receber a Jesus. Quantas pessoas aqui nessa noite querem receber a Jesus? Levante sua mão, em nome de Jesus. Onde está a primeira pessoa aqui entre nós que nessa noite, temos ali 2 jovens, Deus abençoe, Deus abençoe. Pode baixar suas mãos. Deus abençoe você. Há mais pessoas que nessa noite querem também receber a Jesus? Eu quero. Este é o desejo de Deus também, Ele quer ser recebido. Mas só você pode tomar a decisão e mais ninguém. Então, antes de terminar o culto, eu lhe convido, receba Jesus agora. Quantas pessoas mais aqui querem receber a Jesus nessa hora? Levante sua mão corajosamente, levante baixo, eu vou orar por você. Quantas pessoas mais querem receber a Jesus? Eu não vou demorar, eu não vou insistir, porque a palavra de Deus é clara, e você deve e precisa tomar esta decisão tão importante na sua vida. Não deixe para amanhã, não deixe para depois, é agora que o Espírito de Deus está falando para você. Quem mais nessa noite deseja receber a Jesus Cristo na sua vida? Eu quero receber Jesus na minha vida. Quem mais? Tem algum irmão que está fora da comunhão da igreja e quer voltar para a igreja? Se houver, levante sua mão também, em nome de Jesus. Eu quero voltar à comunhão da minha igreja, pastor. Pode até não ser essa igreja aqui, pode ser outra, mas se você quer nessa noite voltar à comunhão da igreja, levante sua mão também. Alguém? Em nome de Jesus, se houver alguém aqui que está fora da igreja, fora da comunhão e quer voltar, em nome de Jesus, levante sua mão. É o Espírito Santo que está convidando você nessa noite. Quem sabe você um dia levantou a mão para Jesus, mas depois esfriou, desistiu. Mas hoje, estando aqui na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, você quer reafirmar a entrega da sua vida a Jesus. É o seu caso?
Se é o seu caso e você quer nessa noite reafirmar a entrega da sua vida a Jesus, levante sua mão também, em nome de Jesus. Alguém levante a sua mão, em nome de Jesus. Vem aqui, queridos, por favor, vocês três aqui, vem aqui. Deixa eu orar por vocês, vem cá. Deixa eu apertar a mão de vocês, vem cá. Vem cá, queridos. Deus abençoe você. Como é seu nome? Wallace. Wallace. E o seu? Ivanildo. Ivan? E você? Ian, vem cá. Deixa eu orar por você. Pastor, vem cá, pastor Gamaliel. Vamos orar por esses três jovens. Eles levantaram suas mãos, mas enquanto nós estivermos orando, se você também deseja se juntar a eles, vamos ficar em pé agora e você vem. Quem sabe o irmão pode perguntar aí para alguém que está do seu lado: você quer receber a Jesus? Faça o evangelismo aí de 5 segundos. Você quer receber a Jesus? Vamos, eu vou lá na frente com você. Às vezes a pessoa fica com vergonha, né? Natural, né? Mas esse é um momento muito importante que nós não devemos deixar passar. O momento de receber a Jesus como nosso Salvador. Eu vou orar. Enquanto eu estiver orando, se você deseja também, venha, deixe o seu lugar e venha aqui à frente. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós abençoamos, Senhor, estas vidas jovens que estão aqui à frente recebendo a Cristo como seu Salvador. Senhor, dá-lhes a alegria da vida eterna. Escreve, Senhor, os seus nomes no livro da vida com letras de ouro que nunca vão se apagar. E faz, ó Deus, sentir esta paz, a paz de Cristo, que excede todo entendimento nos seus corações. Que a partir de agora, Senhor, se houve um vazio na vida deles, que Cristo Jesus preencha de tal maneira que eles se alegrem em compartilhar, em transbordar Jesus Cristo nas suas vidas, com outras vidas. Ó Deus, abençoa estas vidas jovens, que brevemente eles desçam as águas do batismo e confessem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas todos os dias do seu viver. Continua abençoando esta igreja, pastor Gamaliel e todos os membros queridos desta igreja. Abençoa a cidade de Iguaí, abençoa o povo de Iguaí, Senhor, de toda a região, da zona rural. Abençoa aqueles que nos acompanham pela transmissão do culto desta noite. E se alguém mais, Pai, está recebendo a Cristo, confirma, Senhor, a entrega destas vidas para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Conversa com a irmã um minutinho. Pastor. Nós sermos visitados pela presença do Senhor Deus. Que bom quando nós terminarmos com almas se lembrando ao Senhor Jesus, porque é para isso que nós estamos aqui, somente para isso. Qualquer movimento contrário a isso, nós estamos na direção errada. Por isso, nessa noite, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor, toda honra, toda glória ao Senhor, mas por se permitir ser um instrumento do Senhor para nossas vidas. Eu quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos, Pedro Angular, por se deixarem também ser usados pelo Senhor para a edificação desta igreja. E eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos aqui. Sabe, nós não temos mais muito tempo. Os dias estão nos dizendo isso. Cada oportunidade é uma oportunidade que pode ser única. Por isso, agarre-se com o Senhor. Não viva a superficialidade. Não viva na zona periférica da vida, mas procure viver a essência. A essência é o Senhor Deus. É só isso que importa, porque todos nós haveremos de estar diante do Senhor Jesus. Eu quero nesta noite convidar aqui novamente o pastor Carlos César. Dizendo ao Senhor que palavras
Nem prata e ouro nós não temos. Mas que o Senhor Deus possa recompensar grandemente a sua vida, a sua família, a igreja que o Senhor tem colocado no seu pastoreio, que o Senhor continue sendo um instrumento do Senhor. E nesta noite nós queremos, como igreja, convidar a irmã Emiliana, que traga aqui uma pequena recordação para que o pastor não esqueça de nós. É singelo, mas é de coração. Pode ter a certeza disso. Fique à vontade se quiser abrir. Pois é, curioso que quer saber o que é. Glória a Deus. Lembre de nós. Não esqueça que há uma igreja que também se prontificará a orar pelo Senhor, pela sua família e pela igreja que o Senhor tem como a grata tarefa de conduzir até os dias do Senhor Jesus. Deus abençoe. Obrigado. Os irmãos de Pedra Angular, palavras também não tem, prata e ouro também não tem, mas eu quero convidar vocês a continuar louvando o Senhor e dizer para vocês que é o Senhor Deus que recompensará a dedicação de vocês. É uma bênção. Ao sair dessa noite, deste lugar, as irmãs estarão ali fora para deixar uma pequena lembrancinha também para cada um dos irmãos aqui presentes, como um sinal de gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês, e que este tempo seja um tempo realmente de pensarem para onde vocês estão caminhando. Que esses 83 anos desta igreja seja um estímulo para reflexão, uma reflexão profunda, introspectiva, honesta, e avaliar seus passos, porque nós todos sabemos de nos encontrar com Jesus. Eu quero agradecer a presença de todo mundo, especialmente aqueles que nos visitam nesta noite. Seja muito bem-vindo e volte sempre. Como falou o funk ontem, se gostou, fica bem. Mas se tem a sua igreja, vá para a sua igreja. Mas se não tiver, você já achou uma bíblica e que espera Jesus. Que Deus te abençoe, te guarde. Eu quero desafiar você de novo, toda a equipe, mas agora eu não vou botar não, a igreja gosta de uma canção que vocês sabem qual é. Pronto. E nós vamos ficar de pé, nós vamos orar. Não tenha pressa de sair. Você tem a oportunidade de conversar, de cumprimentar. O pastor está aqui, olha, vai embora mais, mas você, se quiser, eu vou dar um abraço nele, para ele levar um abraço para Ibiaú. E enquanto os nossos irmãos louvarão ao Senhor, você também pode estar abrindo sua boca e louvar ao Senhor. Baixe a sua cabeça e vamos orar. Senhor, obrigado.
Obrigado pelos 83 anos de existência desta igreja nesta cidade. Deus, obrigado por todo o percurso desta igreja até este dia. Obrigado pela vida de todos aqueles, Senhor, que fizeram a história desta igreja chegar a ser celebrada 83 anos. Aqueles que já são saudosos, nós te agradecemos. E aqueles que estão ainda entre nós, nós profetizamos a bênção do Senhor sobre as suas vidas e suas famílias. Nós queremos agradecer por este final de semana precioso, pelas palavras que nós ouvimos desafiadoras. Agradecemos pela vida dos nossos irmãos de Pedra Angular, que, ó Deus, nos conduziu neste momento precioso de adoração. Agradecemos, Pai, pelas nossas crianças que se envolveram neste aniversário. Agradecemos, Senhor, pelo nosso coral que prestou adoração ao Senhor. Louvamos pela vida da nossa irmã Paulinha e todos os integrantes, Pai Santo, deste coral. Deus, agradecemos ao Senhor por todos aqueles que nos visitaram. Rogamos, Pai, a bênção e direcionamento sobre eles. Agradecemos sobre todas as coisas, as vidas que foram entregues ao Senhor. Louvamos o Teu nome, porque nós sabemos que festa sublime foi feita por estas almas. Agradecemos, Senhor, pela vida do nosso pastor Carlos César, nosso irmão que veio com ele. Deus, e que no retorno de todos aos seus lares, a mão e a proteção do Senhor possa estar com eles. Nos conceda o restante de semana em paz e cumpra os teus propósitos em nós. Nós oramos, abençoando a tua igreja, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja no nosso meio e em nós, hoje e para sempre. Amém e amém. Louvemos ao Senhor. Toda minha vida